Naquele Brasil de antes, esquecido pelos mapas e ignorado pelo tempo, havia um povoado tão isolado que só o vento conhecia seus segredos. Lá, as noites eram longas, o céu pesava de silêncio e cada família guardava atrás das cercas mais que bois e cabras. Guardava histórias que não ousavam ser contadas. Foi numa dessas noites que algo mudou. Passava das 2 da manhã, quando seu Honório, velho viúvo que vivia na última casa do povoado de Santa Velha, ouviu uma batida fraca no batente. Achou que era o vento ou algum bicho do mato, mas a batida voltou insistente. Pegou o lampião e abriu a porta. E ali, no limiar entre a escuridão da casa e o clarão da lua, estava uma criança, magrela, coberta de poeira, com os olhos fundos e o vestido rasgado. Mas o que mais chamou a atenção de seu Honório não foi o estado da menina. Foi o que ela carregava nos braços, um bebê, embrulhado num pano grosso e com o rostinho vermelho de tanto chorar. A menina não disse seu nome, só sussurrou num fio de voz: "Mamãe virou estrela." Depois disso desmaiou. A notícia correu pela vila como fogo em palha seca. Dona Iaiá, parteira antiga, foi chamada às pressas. O bebê estava com febre, faminto, mas vivo. A menina dormiu por quase um dia inteiro, sem acordar, nem quando mexeram nela para limpar os ferimentos nas pernas. Ninguém sabia de onde vinha. Nenhum vizinho a reconhecia. Era como se tivesse surgido do nada, como um fantasma de carne e osso. Quando finalmente despertou, sentou-se na cama de varas com os olhos vagos, como se não soubesse onde estava. Seu Honório ofereceu água, comida, mas ela recusou. Só abraçou o bebê e ficou ali, muda. Foi só no entardecer do segundo dia que disse mais alguma coisa. Olhando para o céu avermelhado, murmurou: "Mamãe disse que quando ela subisse, era para eu cuidar dele." Dona Iaiá, que escutava da cadeira de balanço, se aproximou com calma. "E teu nome, filha, de como se chama?" Ela hesitou, depois respondeu: "Clara." "E o bebê?" "João." A vila começou a criar versões. Uns diziam que ela era filha de andarilho, outros que viera fugida de algum lugar onde a mãe morreu de peste. Mas ninguém sabia ao certo, e a menina não contava. Só dizia que a mãe virou estrela e que agora era sua vez de cuidar. Seu Honório decidiu acolher os dois. Viúvo, sem filhos, achou que era um jeito de pagar as dívidas que a vida deixou abertas. A casa, que antes só tinha silêncio, passou a ter choro de criança e passos miúdos no assoalho, mas os olhos de Clara continuavam pesados, como se algo muito maior que ela a acompanhasse desde que cruzou a estrada naquela madrugada. Certa tarde, ela ajudava Honório a tirar água do poço quando uma mulher da vila se aproximou, curiosa. Observou a menina por um tempo, depois murmurou para si: "Essa criança sabe de coisa que não devia." Clara ouviu, mas não reagiu. Apenas abaixou os olhos e continuou a encher o balde. Naquela noite, sentada com João no colo, Clara contou, quase em segredo, ao velho Honório: "O pai dele não era meu pai. Era um homem ruim. Eu não gostava quando ele chegava. Mamãe ficava triste, ficava diferente. E uma noite, ele fez ela chorar demais. Foi a única vez que falou disso. E o velho entendeu que havia mais ali do que ela podia contar." Nos dias seguintes, começaram a surgir perguntas mais sérias. O vigário queria saber de onde vinham, se a menina tinha algum parente. O delegado da cidade vizinha mandou um recado pedindo que a criança fosse levada para adoção. Mas Clara se recusava. Sempre que ouvia falar em separação, apertava o bebê no peito com tanta força que chegava a tremer. "Ele é meu irmão. Mamãe disse que agora sou eu que cuido." E dizia isso com uma certeza que nenhuma autoridade no mundo podia abalar. Seu Honório, de poucas palavras, foi até o padre. Disse que se tentassem tirar a menina e o bebê, ele ia com os dois para o mato e não voltava nunca mais. Ninguém tira deles o que a dor uniu. Disse,
com a firmeza de quem já perdeu demais. E assim, a menina ficou. Mas nem todos estavam contentes. Começaram a circular boatos. Gente dizendo que o bebê era fruto de pecado, que Clara escondia a verdade, que a mãe talvez tivesse sido morta. Outros queriam saber quem era o homem ruim que a menina mencionou. Mas Clara silenciava. Carregava no peito não só um irmão, carregava um segredo que ninguém queria ouvir. E enquanto o povo sussurrava, ela cuidava. Amamentava o bebê com leite de cabra, ninava com cantigas da mãe, lavava as fraldas no rio. Ela não era mais só uma criança, era mãe, era irmã, era guardiã de uma verdade que o mundo não estava pronto para aceitar. O tempo passava devagar em Santa Velha, como se o próprio sol tivesse preguiça de atravessar os céus. Clara e o pequeno João cresciam sob o teto humilde de seu Honório, entre silêncios, cuidados e olhares curiosos dos vizinhos. Mas por trás da rotina simples, uma inquietação rondava a vila como sombra de nuvem prestes a chover. Quem era, afinal, o pai daquele bebê? Clara nunca disse, só falava da mãe em tons doces e tristes. Dona Lourdes, como ficou conhecido o nome da falecida, era lembrada por poucos. Uma mulher jovem, de fala mansa, que chegou ao povoado 2 anos antes, com uma mala nas costas e um olhar de quem carregava o mundo nas costas. Montou um pequeno tear nos fundos da casa de barro onde viveu e sobreviveu do pouco que produzia. Não se misturava muito, não ia às festas. Ia à missa de véu na cabeça e olhos baixos. Era discreta, quase invisível. E talvez por isso ninguém tenha notado quando ela desapareceu. Ou talvez tenham notado e apenas fingiram não ver. Clara, que pouco falava, começou a escrever. Num caderno velho de capa azul, rabiscava memórias com a letra torta e firme. Seu Honório encontrou o caderno sem querer, embaixo da esteira, e folheou algumas páginas. Leu trechos curtos, diretos, mas duros. Ele vinha quando já era noite. Mamãe ficava diferente, não falava. Tinha medo de abrir a porta, mas abria. Eu não dormia nessas noites, só fingia, ouvia tudo. Na última vez mamãe gritou e depois não gritou mais. Honório fechou o caderno com as mãos trêmulas. Agora ele entendia o que Clara não dizia em voz alta. E o peso que ela carregava. Não era só o irmão, era o fardo de saber demais para sua idade. Numa roda de conversa com outras mulheres da vila, a verdade começou a escorregar pelos cantos da boca de uma parteira mais antiga. Aquele homem, o que morava na fazenda do coronel, vivia aparecendo por lá. Diziam que ajudava com comida, mas nunca vi homem ajudar mulher sozinha sem querer algo em troca. Outra completou com voz baixa. João Nunes, filho do coronel. Aquele que já teve rolo até com a empregada da casa. E assim, entre xícaras de café e suspiros pesados, o nome começou a surgir. João Nunes, filho do homem mais poderoso daquelas bandas. Jovem arrogante, dono de cavalo branco, olhar de cobra e sorriso de ponta de faca. Já causara escândalo uma vez, anos atrás, mas o coronel abafou tudo. Como sempre fazia, ninguém ousava acusar, só cochichar. Mas agora havia uma menina e um bebê que carregava nos olhos o mesmo traço do homem. As conversas chegaram aos ouvidos do próprio coronel. Ele mandou chamar o padre. Pediu, ou melhor, exigiu, que a menina fosse levada para um orfanato em Serra Branca. Não é papel de um velho viúvo criar 2 bocas, e muito menos sustentar filho bastardo de mulher sem origem, disse, batendo com a bengala no chão. Mas seu Honório não se curvou. Eles ficam comigo, e se o senhor tentar tirar, vai ter que me enterrar primeiro. Foi a primeira vez que alguém desafiou o coronel desde que ele plantou o primeiro marco de terra naquelas bandas. O povo, em silêncio, começou a dividir olhares. Uns com medo, outros com admiração. Mas ninguém falava abertamente.
Clara, porém, entendia tudo. Ela sabia que o nome de João Nunes era proibido, que o bebê nos seus braços era o que ele queria apagar, e que sua mãe morreu porque decidiu dizer não. Numa noite de chuva fina, Clara foi até a beira do rio e enterrou uma caixinha de madeira. Dentro, colocou o caderno azul e uma mecha do cabelo da mãe que guardava embrulhada num lenço. Ao lado, escreveu com carvão numa pedra: "Aqui ninguém vai calar mais ninguém", e voltou para casa sem chorar. Na semana seguinte, algo mudou na vila. As mulheres passaram a olhar Clara com respeito. Crianças, que antes evitavam brincar com ela, agora se aproximavam devagar. Seu Honório passou a receber pão fresco e legumes deixados no batente, sem nome. Era como se o povo soubesse, mas preferisse que a menina carregasse sozinha aquilo que eles temiam dizer. E Clara aceitava, por amor ao irmão, por lealdade à memória da mãe, porque no fundo ela entendia. Quando a verdade incomoda, muita gente prefere o silêncio. Mas o que Clara guardava não era só dor, era coragem, era memória viva, e ela estava disposta a protegê-la até o fim. Na manhã em que o curral da fazenda do coronel foi encontrado aberto e os bois soltos pela estrada, muita gente jurou que era sinal. "Coisa de Deus", disseram uns. "Castigo", afirmaram outros. Mas o coronel Silvério Nunes não acreditava em sinais, apenas em controle. E naquele momento o controle começava a escapar por entre os dedos. Seu filho, João Nunes, não fora visto desde que os boatos sobre a paternidade do bebê começaram a se espalhar. Dizia-se que estava em viagem, mas quem conhecia a terra sabia. Ele estava escondido, não por vergonha, mas por estratégia. João nunca teve vergonha de nada, só medo da verdade. Clara, por sua vez, continuava firme. A cada dia mostrava que seu silêncio não era fraqueza, era escolha. E que quando decidia falar, era com a precisão de quem já viu demais. Certa manhã, enquanto pendurava roupas no varal, encontrou uma faca cravada na cerca. Amarrado ao cabo, um pedaço de papel amassado. "Criança que fala demais vira flor antes da hora." Seu Honório rasgou o bilhete e enterrou a faca no fundo do terreno. Mas os olhos dele não escondiam o medo. "Agora estão querendo matar uma menina, é?" murmurou, olhando para o céu nublado. Foi nesse mesmo dia que o padre Horácio, até então calado, resolveu agir. Bateu à porta de seu Honório com a batina suada e a testa franzida. "Eu sei o que aconteceu. E sei também que esse povo só cala porque tem medo do sobrenome que pesa como enxada no pescoço de todo mundo." Honório ofereceu café. O padre recusou. "Já falei com o bispo, pedi para que mandem gente da capital. Essa história não vai morrer como a mãe da menina morreu." Clara escutava tudo da janela, em silêncio, mas atenta. Na vila, a tensão aumentava. Os aliados do coronel começaram a rondar a casa de Honório à noite. Luzes apagadas, passos no mato, portas riscadas com cruzes invertidas. Gente tentando amedrontar do jeito antigo, com superstição, com ameaça sussurrada entre as galinhas. Mas a menina não se dobrava, pelo contrário. Fez questão de ir até a feira com João no colo e comprar pão com o pouco que tinham. Parou diante da venda do coronel, olhou nos olhos do capataz e disse: "Quando a gente guarda o que viu, vira doença por dentro. Eu não vou adoecer." O homem tremeu, mas nada disse. Foi naquele mesmo fim de semana que chegaram 2 homens da capital, vestidos de linho claro, com pastas de couro e olhos firmes. Disseram que vinham investigar. Ouviram Clara, Honório e até algumas mulheres da vila que finalmente criaram coragem de falar. O nome de João Nunes saiu da boca de 3 testemunhas. Baixo, com receio, mas saiu. Quando o coronel soube, teve um ataque. Quebrou a mesa da sala. Jurou que ia processar todo mundo, mas os homens da capital não vieram para pedir licença.
E no meio de toda essa reviravolta, Clara fazia o que sempre fez. Cuidava de João, escrevia em seu novo caderno, agora com capa vermelha, e olhava para o céu todas as noites antes de dormir. Mamãe, tão ouvindo. Não sei se vão fazer justiça, mas tão ouvindo. O que ninguém esperava era o que veio depois. A escola foi pichada durante a madrugada. No portão, escreveram com tinta preta: Vila que protege mentirosa, cria desgraça. A comunidade se dividiu. Uns exigiam a expulsão de Clara. Outros se solidarizavam. A professora, que antes se mantinha neutra, falou firme na reunião. Ela tem nome, tem coragem e agora tem apoio. Quem se cala é cúmplice. Seu Honório, apesar da idade, não saiu de perto. Andava com um bastão. Dormia com a espingarda carregada. A casa agora tinha 2 trancas e um cão que não largava da porta. Mas o verdadeiro escudo de Clara era algo que ninguém via. A certeza do que sabia. E a promessa que fez a mãe, ainda com os pés sujos de terra e os braços doendo de tanto carregar o irmão. Eu vou proteger ele, mesmo se o mundo fingir que não viu. E o mundo fingia. Fingia há anos. Mas agora, alguém tinha acendido a lamparina. E a menina era a chama que não se apaga fácil. Quando os homens da capital voltaram com o gravador na mão e cadernos já cheios de anotações, Clara não se escondeu. Sentou na cadeira de madeira sob o alpendre de seu Honório, com o bebê no colo e os olhos fixos em frente. Não tremia, não chorava, não desviava o olhar. Pode perguntar o que quiser, disse. A postura dela desconcertava até mesmo os mais duros. Não parecia criança. Parecia sobrevivente. E isso doía mais do que qualquer palavra dita. O que aconteceu na noite em que sua mãe morreu? Perguntou o homem da capital. Clara contou, pela primeira vez, sem cortes, sem filtro. Disse que João Nunes ia à casa pelas madrugadas, que a mãe o deixava entrar por medo. Contou que, naquela noite, ouviu os gritos da mãe, os tapas, o choro abafado. Disse que quando se aproximou da porta, viu sua mãe de joelhos, com os cabelos soltos e o rosto ferido, pedindo para ele ir embora. Disse que João Nunes respondeu com um murro, que ela caiu com a cabeça na quina da mesa, que não se mexeu mais. Ele olhou para mim, eu estava atrás da porta, disse que era para eu não contar, que se contasse viraria estrela igual a ela, mas eu já sabia que minha mãe tinha virado uma. Os homens da capital anotaram tudo. Um deles, sem conseguir esconder o aperto, enxugou os olhos com a manga da camisa. Era verdade demais saindo da boca de uma menina tão pequena. Quando se espalhou que Clara havia denunciado o filho do coronel, o povoado parou. As ruas ficaram vazias, as janelas entreabertas. Os cochichos viraram silêncio puro. Ninguém queria se comprometer. O medo ainda era rei. Mas não por muito tempo. A professora da escola local decidiu fazer o impensável. Dedicou uma aula inteira a contar histórias reais de crianças que foram caladas. Falou da importância de ouvir, de proteger, de não permitir que o poder cale a dor alheia. E no final apontou para Clara. Essa menina falou por muitas e por muitos. A turma inteira ficou em silêncio. Mas foi um silêncio de respeito. No outro dia, um grupo de mulheres se reuniu em frente à igreja com velas nas mãos. Rezaram por Clara, por sua mãe, por todas as que não puderam contar suas histórias. E naquela noite, um papel apareceu preso na porta da escola com letras tortas e firmes. A menina falou, e agora somos todos vós. O coronel, ao saber disso, convocou aliados. Diz que aquilo era rebelião, que a vila estava se voltando contra ele, mas nada mais podia fazer. A cidade grande já estava atenta, os jornais começaram a ligar. Queriam saber da menina da vila, da mãe que virou estrela, do bebê nos braços. João Nunes foi localizado e convocado a depor. Alegou inocência, disse que nunca esteve na casa, que a menina mentia,
que estavam querendo sujar seu nome. Mas o povo, agora acordado, não acreditava mais tão fácil. Uma antiga cozinheira da fazenda apareceu no fórum da cidade vizinha. Tremendo, contou que sim, ele ia à casa da mulher, que ela mesma levava marmita para ele levar à protegida, e que certa vez viu Ritinha com o braço roxo e os olhos baixos. Ela tinha medo dele, mas mais medo do pai dele. A muralha de silêncio começava a ruir. Enquanto isso, Clara seguia cuidando de João. Agora ele já engatinhava, dava gritinhos, puxava as saias da irmã e sorria, sem saber que era símbolo de uma verdade que por pouco não foi enterrada junto com a mãe. E Clara, quando estava sozinha, ainda escrevia em seu caderno. Só que agora não era mais sobre dor, era sobre esperança. O povo acordou, as mulheres não se calam mais. O nome do meu irmão vai ser lembrado com orgulho, e o da minha mãe com respeito. No fim daquela semana, um caminhão estacionou na vila. Dele desceu uma repórter com câmera e microfone. Disse que viera contar a história de Clara, a verdadeira, e que o Brasil precisava ouvir. Seu Honório, sentado na cadeira, apenas sorriu. Sabia que não seria fácil, que haveria retaliações, mas também sabia que já era tarde demais para calar. A semente tinha sido plantada, e a voz que antes sussurrava ao dizer "Mamãe virou estrela", agora ecoava pelos campos. O dia do julgamento chegou como um vento quente e seco que varre a poeira do sertão, levantando tudo e nada deixando no lugar. A vila inteira parecia presa numa tensão sufocante, onde cada rosto escondia um medo ou uma esperança. Clara, agora com os olhos mais firmes e a voz menos trêmula, entrou na sala do tribunal segurando a mão de seu Honório. João dormia enrolado num pano nos braços da professora, que lhe dava colo para que a menina pudesse falar sem se preocupar. No banco dos réus, João Nunes encarava a pequena com um olhar vazio. Queria parecer forte, mas até ele sabia que o silêncio pesado daquela sala já tinha condenado mais que palavras. Os advogados abriram a sessão com argumentos frios, tentando desacreditar a menina. Diziam que era invenção, que uma criança podia se confundir, que não passava de uma vingança contra a família do coronel. Mas Clara não se deixou abalar. Quando chegou sua vez, ela olhou firme para os olhos do homem que tinha destruído sua mãe e respondeu com a força da verdade: "Eu vi, eu ouvi. Minha mãe não merecia morrer, e eu não vou deixar que ele faça o mesmo comigo ou com meu irmão." No banco das testemunhas, a cozinheira da fazenda falou com voz trêmula, mas segura. Contou das noites em que viu as marcas no corpo de Ritinha, dos silêncios forçados, da tristeza sufocada. Outros moradores se levantaram e deram seus relatos, rompendo o pacto do medo que os havia calado por tanto tempo. Mas a vila não estava unida. Muitos se encolheram, viraram as costas, temendo represálias do coronel e seus aliados. As casas fecharam suas portas e o silêncio voltou a ser presença constante em muitas janelas. Clara sentia o peso disso tudo. Viu amigas se afastarem, ouviu cochichos maldosos. Às vezes, desejava ser criança de novo. Só uma menina que carregava um bebê sem saber do mundo cruel que a esperava. Mas, no fundo, sabia que era diferente. Que o segredo que carregava tinha poder. O poder de libertar. No fim do julgamento, a sentença foi lida. Falta de provas concretas para a condenação. João Nunes foi absolvido. O silêncio da justiça era um tapa no rosto de Clara e de quem a apoiava. Mas no caminho de volta para a vila, algo mudou. Nas ruas, pequenos grupos começaram a se formar. Gente falando baixo, mas falando. Gente que não queria mais fingir que nada aconteceu. Naquela noite, Clara foi até o lugar onde a mãe foi enterrada. Jogou flores simples, colheu uma estrela cadente no céu e sussurrou: "Mamãe, eu sei que você está aí, que a justiça dos homens é lenta, mas a sua brilha para sempre." Seu Honório estava ao lado, apertando sua mão. "Você é forte, menina.
mais forte que muito homem por aí. A vila, por mais dividida que estivesse, jamais seria a mesma. Porque aquela menina que um dia só sussurrou sobre uma estrela, agora era voz, luz e coragem. E a história que ninguém queria ouvir ecoava, mais forte que nunca. Os meses que se seguiram ao julgamento foram como uma longa estação seca, quente, difícil e cheia de esperança que só cresce devagar, como a primeira chuva tímida. Clara sentia no peito o peso da luta, mas também a força que brotava da verdade que havia plantado. O povoado de Santa Velha já não era mais o mesmo. Aos poucos, as vozes que antes tremiam começaram a se unir em um coro. As mulheres criaram um grupo de apoio, reunindo mães e filhas, mulheres que conheciam a dor do silêncio. Na escola, a professora inaugurou um mural, onde as crianças podiam escrever seus sonhos, medos e histórias. Chamaram de Mural das Estrelas, em homenagem à mãe de Clara, que virou estrela e jamais seria esquecida. Clara cresceu em meio a isso tudo, com João agora correndo pelo terreiro e rindo, livre do medo que um dia o cercou. Ela sabia que a luta não havia acabado, mas que a coragem plantada no coração do povo daria frutos por gerações. Numa noite clara, sentada sob o juazeiro, onde tantas vezes falara com a mãe, Clara abriu seu caderno, agora com a capa gasta e cheia de histórias, e escreveu: Às vezes, a família mais verdadeira não é aquela que nasce de sangue, mas aquela que escolhemos proteger, que escolhemos amar, mesmo quando tudo parece contra nós. Mamãe virou estrela, mas é a luz dela que guia meus passos e os passos de quem precisa de um abraço. As estrelas no céu pareciam brilhar mais forte naquela noite, como se soubessem que uma criança de olhos fundos havia se tornado farol. Na vila, a história de Clara virou exemplo. Um lembrete de que a coragem pode florescer onde menos se espera, de que amor é força, e que proteger quem não pode se defender é a maior bravura de todas. Seu Honório, já com os cabelos ainda mais brancos, olhava a menina que virou mulher e dizia baixinho: Você ensinou a todos nós que mesmo quando o mundo quer calar, a verdade encontra seu caminho. E assim, entre lembranças, lágrimas e sorrisos, a vila de Santa Velha aprendeu a ouvir as estrelas, a ouvir o silêncio que fala mais alto que qualquer grito, porque no fim das contas, algumas histórias não morrem. Elas viram luz, e luz nunca se apaga.